Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Sport Science. E hoje a gente vai bater um papo aqui de perguntas e respostas. Então eu lancei uma caixinha de perguntas no Instagram para vocês perguntarem o que vocês quiserem sobre a reabilitação das cirurgias de joelho. E eu escolhi aqui algumas, as que eu mais gostei, e eu vou responder aqui para vocês, tá? Então aqui eu tentei escolher umas perguntas que fugissem daquele espectro de, pô, tô com 30 dias de cirurgia, o que é que eu tenho que fazer? Tô com 3 meses de cirurgia, o que eu tenho que fazer? Aqui eu peguei perguntas mais específicas, tipo, tem isso, como é que resolve? E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então, pessoal, começando aqui com a primeira pergunta, que é a do Rômulo Garcia. Ele falou bem assim: consegui a flexão total. Quanto tempo tenho que continuar os exercícios para manutenção dela? Então, isso é comum pra caramba, né? As pessoas acham que é só fazer a flexão ali até zerar e depois não precisa nunca mais fazer flexão. Só que não é bem assim, porque a flexão, ela, como a extensão também, ela não é porque você ganhou ali uma vez que ela vai ficar assim para sempre. Você tem que fazer a manutenção dela, como ele perguntou aqui. E não tem um tempo específico. Porque cada paciente ele é diferente, então cada pessoa ela vai ter uma diferença na reabilitação pela própria anatomia da pessoa, tanto que tem pessoas que são tem uma predisposição maior para ganhar flexão do que outras, então isso também reflete em o quanto você vai ter que fazer de exercício para manter aquela flexão, tá? Então não tem um tempo exato, você tem que manter ali até você perceber que está conseguindo fazer o exercício sem dor. E o exercício que eu falo é isso daqui, é o exercício de sentar no calcanhar. Então, você fazer aquele exercício de sentar no calcanhar e você perceber que não tem mais dor ao fazer esse exercício. Então, você tem que ficar fazendo ali diariamente, de preferência, para que você zere o quanto antes e você zere a dor também. Porque, na minha visão, como fisioterapeuta de joelho, vocês sabem bem, né? Tanto aqui no canal como no Instagram, vocês veem aí que eu atendo basicamente pacientes de pós-operatório de joelho, LCA, menisco. E o que eu percebo aqui, o paciente encostar o calcanhar no glúteo não quer dizer muita coisa, porque basicamente ele só zerou a amplitude, só que ele ainda fica com dor. Então eu percebi que os pacientes que chegavam nessa amplitude completa e não tinham dor, eles meio que praticamente zeravam a flexão ali, porque eles não precisavam ficar fazendo com tanta frequência o exercício para poder manter com a amplitude completa e sem dor. Então, é só resumindo, a minha dica é essa: continue fazendo o exercício da flexão até você conseguir sentar no calcanhar sem dor, aí por, sei lá, pelo menos um mês você ficar sentando no calcanhar todos os dias sem dor nenhuma. Então, quando você fizer esse mês completo, aí você pode dizer que você zerou a flexão. Mas é sempre bom ficar acompanhando de tempos em tempos, ficar testando ali essa amplitude para ver se não regrediu. Agora, seguindo para a segunda pergunta, que é a do Giovanni De Luca, ele falou aqui 8 meses. Ele falou aqui 8 meses de pós-LCA e menisco. Físio apenas nos 3 primeiros meses. Ainda dor ao correr. Então, basicamente ele falou aqui que fez cirurgia, né? E que fez fisioterapia apenas nos 3 meses iniciais e sente dor ao correr. Então, essa é uma questão um pouco complexa, porque depende do local da sua dor. Em 80% dos casos, as pessoas que reclamam de dor ao correr têm dor na frente do joelho. E essa dor na frente do joelho é a mais tranquila de tratar, porque ela é em decorrência da falta de força muscular. Então as pessoas elas não têm uma boa força muscular ali, seja porque não fez uma boa fisioterapia no início, não fez um bom treinamento na academia de força, né? Enfim, fez só aquele 3 de 10 de sempre. Então, às vezes, isso não é o suficiente para fortalecer a musculatura, principalmente do quadríceps. Então, a pessoa começa a sentir dor na frente do joelho. Por quê? Porque, só para vocês entenderem um panorama geral, a corrida, quando você dá a pisada na corrida, essa pressão, essa carga do seu corpo, da inércia, da gravidade, tudo ali, ela vai diretamente para a articulação. Se você não tiver uma boa musculatura para frear aquele movimento e para a carga poder dissipar para essa musculatura, essa carga ela vai quase 100% no joelho, principalmente ali na patela, na região da patela, na região da frente do joelho. Então, muito provavelmente, a sua força muscular do quadríceps ela não está no 100%, no ideal ali, porque se você sente dor e se essa dor for na frente do joelho, é muito por causa disso. Agora, se você fizesse um bom trabalho de fortalecimento, ganhando força ali, progredindo carga, essa dor provavelmente não existiria.
Isso lembrando, eu tô aqui supondo que a sua dor seja na frente do joelho. Se for uma dor em outro local, aí tem que fazer uma investigação melhor para ver o que está gerando essa dor. Se é uma lesão de menisco, se é simplesmente essa força muscular, se é outra questão ali. Mas eu tô explicando para vocês que a grande maioria das pessoas sente dor na frente do joelho. Então, tendo em vista isso, essa dor na frente do joelho é muito por causa do fortalecimento. Aqui, seguindo para a terceira pergunta, é do Marcel Ribeiro. Ele perguntou aqui: tem algum segredo sobre corrigir e voltar a massa muscular da perna operada? E, cara, assim, sendo bem sincero, não tem muito segredo não. Vocês têm que imaginar que, imagina que quando você sai da cirurgia, é como se fosse o seu primeiro dia querendo treinar, querendo ganhar massa muscular quando você iniciou a academia. Vamos fazer essa analogia aqui. É como se fosse a primeira vez que você pensou em mudar o seu corpo. Então você está ali inicialmente sem força muscular, com o corpo não tão legal ali. E o que é que você faz para querer mudar esse corpo? Você começa a treinar na academia. Claro que você não vai fazer isso no início da reabilitação, mas mais depois. Mas enfim, você começa a treinar na academia e começa a se alimentar melhor. Porque o princípio de você ganhar massa muscular é você ter um superávit calórico. Então você tem que comer mais do que você gasta para você começar a ganhar massa muscular. Se você comer menos do que você gasta, você nunca vai ganhar massa muscular, nunca vai ganhar peso. Então, esse é o princípio fundamental que os nutricionistas sempre falam, é só vocês acompanharem os nutricionistas por aí, que se você quer ganhar massa, se você quer crescer músculo, você tem que comer mais do que você gasta. Então, seria basicamente isso. Essa questão de igualar a circunferência das pernas é muito mais uma questão de nutrição e treinamento do que de qualquer outra coisa. Então seria basicamente você pensar com essa mentalidade de que você estivesse entrando na academia agora. Quando você entra na academia, você treina direitinho e come direitinho. Então seria basicamente isso para você poder igualar ali a massa muscular. Porque não tem como fazer um treino isolado para ganhar massa específica num ponto específico do quadríceps. Não, você ganha massa muscular como um todo ali. Claro que se você treinar mais a musculatura, essa musculatura consequentemente vai desenvolver mais, mas só se você comer de acordo com isso. Então você tem que estar em superávit calórico para poder igualar ali a questão da massa muscular. E a última questão aqui, a última pergunta, é de uma moça que ela se intitula como BKWB, Beca. Ela perguntou aqui: mulher, 8 semanas pós-cirurgia, LCA mais reforço lateral. Mais difícil ganhar amplitude completa mesmo? Então vamos lá, vamos por partes. Essa relação de ser mulher e ter mais dificuldade de ganhar amplitude não é bem assim. Na minha visão, é justamente ao contrário. As mulheres, por ter uma mobilidade maior no geral, né, não estou falando que são todas, mas no geral, as mulheres têm uma mobilidade melhor que a dos homens. Então, e até na minha experiência com os pacientes que eu tive, as mulheres elas conseguiam flexão mais rápido do que os homens. Então a gente já mata essa questão de gênero, né? Então não quer dizer que a mulher ela tem mais dificuldade, é justamente ao contrário. Ao meu ver, é algo ao contrário, a mulher ela tem mais facilidade de ganhar a flexão do que os homens. Só que você me falou aqui que fez, além do LCA, você fez uma cirurgia de reforço do ligamento anterolateral, que é uma tenodese de Lemaire. Essa tenodese de Lemaire, o cirurgião ele pega ali o ligamento anterolateral, ou ele reconstrói, ou ele faz um reparo, para o paciente ele ter uma estabilidade maior no joelho. Geralmente, os cirurgiões eles fazem isso quando são ou pacientes atletas ou atletas que eu falo tipo futebol, basquete, esportes que tem muito pivô do joelho. Ou são pacientes atletas ou são pacientes que têm uma instabilidade rotacional muito grande. Então, se ele perceber ali, geralmente no teste de pivô shift que eles fazem, se o paciente ele tem uma rotação muito grande. Então, se o paciente tiver uma instabilidade rotacional muito grande, ele às vezes pode optar por fazer essa tenodese de Lemaire, que é esse reforço no ligamento anterolateral. E essa tenodese de Lemaire, esse reforço, ele por si só, ele já dificulta um pouco a flexão. Da minha experiência que eu tive com os meus pacientes, eles conseguiram ganhar a flexão sim, zerar direitinho, só que esse zerar ele foi muito mais demorado e um pouco mais dolorido para
zerar a amplitude por completo. Muito por causa desse reforço. Porque como é um reforço, ele deixa o joelho mais firme, mais estável. Então ele não tem tanta mobilidade, vamos botar entre aspas, tá? Tanta mobilidade como se fosse um joelho que fez somente o LCA. Então, aí tem que entrar todas essas questões. Tem que entrar na questão, tem que entrar no método de que, pô, se você tivesse feito só o LCA, será que você estaria também com essa dificuldade para ganhar flexão? Aí a gente nunca vai saber, mas é um questionamento, porque às vezes você, se você fizesse só LCA, você também teria uma certa dificuldade, não como agora, mas também teria uma certa dificuldade por causa do seu próprio corpo, da sua própria anatomia. Então tem que levar isso em questão. Mas você está com 8 semanas, então está muito recente ainda. Eu não sei quanto você está de flexão, mas você está muito recente ainda, então não tem assim motivos para se preocupar. É só fazer direitinho ali todos os dias os exercícios da flexão que você vai conseguir zerar tranquilamente. O reforço ele não vai impedir você de zerar a flexão. Ele pode dificultar um pouco, mas ele não impede. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí respondendo perguntas de vocês que vocês fizeram no Instagram. E então podem mandar também aqui no canal do YouTube, tem esse espaço dos comentários. Podem enviar perguntas também, que sempre que possível eu tento responder a todos também. E caso não, eu posso fazer um vídeo depois com todas as perguntas aqui que vocês mandam nos comentários e fazer tudo de uma vez. Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu!